Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. O capítulo 10 diz respeito à nossa inclusão ao povo de Deus. Então, fala da nossa história. É aqui que os gentios, lembra que o mundo era dividido entre judeus e gentios. Só existia os judeus como povo dele, nação escolhida dele, e todo o resto do mundo como gentios. E agora vai ter uma mudança. Aqui é uma guinada do Velho Testamento, com a forma como Deus lidava com essa aliança e como vai ser a partir de então. É importante a gente entender, porque Jesus tinha dito para os discípulos a grande ordem de Deus: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. E até aqui a gente está vendo gentios se convertendo, mas numa medida pequena. Está ainda, assim, de uma forma muito tímida a pregação do evangelho para os gentios. Ela está sendo bastante profusa entre os judeus, né? Dentro de Israel principalmente. Mas para gentios, não. Eles não seguiram a grande comissão dada por Deus até então, que era levar essa palavra, essa oportunidade de salvação, porque com a morte de Jesus, aquela barreira, o véu que separava, e aquilo não foi simbólico, foi algo realmente, como se tivesse sido instaurada a nova aliança quando caiu o muro, a separação. Não tem mais separação entre judeus e gentios. Eu sou o Deus de todos os povos, né? Mas os discípulos estavam tendo dificuldade em assimilar isso. E é interessante como a revelação veio justamente para Pedro. É como se ele, na pessoa dele, tivesse ali a representação. Ele é o que mais tem dificuldade de entender. Todos eles têm dificuldade de perceber esse grande plano de Deus. Mas Pedro é o que mais tem dificuldade. Tanto é que nós veremos quando Deus fala, levanta, mata e come os animais, ele diz, não, de jeito nenhum, nunca comi isso. Ou seja, há um preconceito enorme dele com respeito às coisas novas. É preciso um processo de convencimento muito grande. Então, ao mesmo tempo que nós nos identificamos por ser, com essa narrativa, por ser a nossa história, nós também nos identificamos porque nós carregamos dentro da nossa mente bloqueios com respeito a muitas coisas, como Pedro esboçou ali, mesmo tendo uma visão celestial, ele teve a coragem de dizer não para Deus. Não vou comer isso, né? E nós também temos os nossos nãos. E um versículo que eu estava pensando, que resume um pouco desse capítulo, foi o que Paulo disse lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. Estava até lendo ainda há pouco, que eu gosto demais dessa passagem. O 24 fala assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo fala dos seus sofrimentos, né? O início do versículo que eu li aqui, ele fala do quanto ele padecia por causa do evangelho, e ele já tinha sofrido muita coisa,
mas ele sabe que à frente ainda tem muito a sofrer, e ele fala o resto das aflições, né? Eu ainda tenho que cumprir essa carreira, ou seja, já passei por naufrágios, por apedrejamento, já passei por perseguições entre os irmãos, por fome, por nudez, mas ainda tem um restinho que eu preciso passar. E ele está ali disposto a se manter firme, fiel. E aí está a razão de Paulo ter muita força. Ele fala que ele entende o motivo das suas aflições. Ele está sofrendo pelo seu corpo, pelo corpo de Jesus, que é quem? A igreja, né? Ele está sofrendo por causa da igreja. Então, aquele sofrimento valia a pena. Aquele sofrimento era pequeno, em outras palavras, era nada em comparação ao privilégio dele estar cuidando, dele estar zelando pela igreja de Jesus, pelo corpo de Jesus. Olha a dimensão que é isso. Nós estamos hoje diante de um fenômeno que cresce no mundo, que é a moda de ser desigrejado, né? De querer Jesus, mas de não querer a igreja. E normalmente as pessoas desigrejadas são aquelas que passaram por alguma decepção, por algum sofrimento com pessoas da igreja. E elas misturam as pessoas com a igreja. Elas não conseguem separar a igreja humana com a igreja divina, com a igreja espiritual. Mas Paulo nunca faz essa confusão, ele deixa tudo muito claro. Ele está sofrendo e disposto a sofrer até o fim por essa igreja espiritual, que é o corpo de Jesus. E é claro que a igreja física vai trazer dissabores. Ele mesmo experimentou tantos problemas no meio da igreja, né? Os maiores problemas de Paulo não foram causados pelos romanos, foram causados pelos cristãos, pelos religiosos, assim como aconteceu com Jesus. Mas nem por isso eles desistiram da igreja. Nem por isso eles passaram a ver Deus com maus olhos por causa da igreja. E aí ele vem falando sobre o mistério, né? O 26 e o 27, ele fala do mistério oculto. Entender Gênesis é muito importante, porque os 3 primeiros capítulos mostram não só a origem do cosmos, do universo, do sistema solar, da fauna, da flora, mostra a origem do homem, o propósito do homem na Terra, o propósito do casamento e a queda. E a promessa de que Deus restauraria, porque vem ali uma promessa que seria através da mulher, que Deus esmagaria a cabeça da serpente e que isso aconteceria através da mulher. Mas o mistério não foi revelado. Como é que isso iria acontecer? Ninguém conseguia perceber o projeto de redenção de Deus em detalhe. Quando nós lemos, é claro que para a gente é difícil hoje, porque a gente tem a visão de toda a Bíblia, nós já conhecemos a história. Mas se a gente tivesse só os 3 primeiros capítulos, a gente não iria conseguir perceber que Deus tinha um filho e que o projeto era mandar esse filho através do útero de uma mulher, ele seria gerado pelo Espírito Santo e ele cresceria numa família humilde, simples, que ele viveria como um homem, que ele não teria pecado e que ele iria morrer, ele seria um sacrifício como um cordeiro que era sacrificado no templo, ele seria um sacrifício no altar lá do Gólgota. Ninguém conseguia entender isso, né? É um mistério que estava oculto em Deus. Imagina, é como se Jesus, o plano de redenção, estivesse oculto somente dentro de Deus. Estava dentro dele ali. E aí, quando o Senhor Jesus vem e todo aquele plano é revelado, esse mistério deixa de ser oculto para ser público. E Paulo fala exatamente disso, que é uma riqueza de glória. E esse mistério privilegia principalmente quem? Os gentios, nós, que não éramos povo, nós que não tínhamos direitos, né?
Nós que não estávamos ali na aliança de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós que não fizemos parte das 12 tribos, nós que não moramos na Terra Santa, nós que estávamos nos confins do mundo, porque confins do mundo são todos os países longe de Israel. Quando a gente está no Brasil, a gente pensa que os confins do mundo é tipo assim, é África, é Ásia, não é? Mas a ótica parte de Israel para o mundo. Então, os confins do mundo são todos os lugares longe de Israel. E nós estávamos nesse confins do mundo. E Deus nos escolheu por esse mistério revelado. Então, o capítulo 10, voltando para o capítulo 10 de Atos, essa passagem mostra como é que esse mistério, que já tinha sido revelado, vai passar a ser eficaz na vida de todos os povos, de todas as nações, de todas as idades. Então, conhecer o modo como as alianças de Deus funcionaram, né? A aliança dele com Abraão, a aliança dele com Isaac, com Jacó, com tantos homens da Bíblia. Você lê lá o livro do bispo sobre alianças de Deus com os homens, você vai ver quantas vezes ele fez aliança com Noé. E agora, essa aliança de Jesus com os gentios, que era o grande mistério revelado. Então, nós precisamos nos voltar para Cornélio, porque Deus escolheu Cornélio para mostrar o mistério revelado, né? E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Aqui fala sobre a cidade de Cesareia, né? Como vocês sabem, eu gosto dos detalhes, porque nos detalhes a gente entende melhor o contexto das coisas. Cesareia era uma cidade que havia sido fundada por Herodes, o Grande, uma cidade próxima ao Mediterrâneo. Normalmente, os imperadores era conhecida como a cidade imperial, por isso o nome Cesareia, vem de César, Cesareia, né? Era a cidade onde ficava a moradia oficial do imperador de Roma. Quando o imperador iria visitar Israel, visitar aquelas terras, né, que Roma dominava toda aquela região. Roma dominou Europa, parte do Oriente Médio e parte da África do Norte. Então, eram vastas terras. Quando ele saía para visitar alguma dessas terras, um exemplo, se ele estivesse em Israel, era nessa cidade que ele iria ficar. Então, Herodes, quem vai a Israel na caravana, consegue perceber isso. Herodes construiu uma grande cidade lá. Lá tem teatro, anfiteatro. Vocês já viram um teatro a céu aberto, enorme, grande até para os nossos dias. Imagina para aquele tempo, que a população não era tão grande assim. Então, lá era uma cidade diferente das demais, bonita, moderna. E aí você percebe a introdução desse homem, desse personagem aqui, chamado Cornélio. Ele fazia parte da corte italiana que estava ali. Por ser uma cidade que abrigava não só o procurador romano, não só Herodes tinha lá também a sua residência, não só o imperador quando visitava, né? Era uma cidade que tinha muitos romanos, muitos gentios, gente importante, gente de condição financeira. Era um ponto estratégico ali. Como tinha um porto, era fácil chegar de navio de qualquer parte do mundo, chegava ali, próximo, né? Cesareia está muito próximo do porto. E aí você vai ver Cornélio, que é um centurião. Centurião, a palavra significa um homem responsável por 100 homens, mas também era aplicada àquele homem que tinha um alto cargo, um cargo oficial para o governo de Roma. E aí você pode imaginar que ele estava destacado
para ser responsável pelaquela corte, que poderia ser a corte que cuidava do procurador, poderia ser a corte que trabalhava diretamente com o imperador, né? Procurador era aquela pessoa que estava ali em nome do César. No caso aqui era César Augusto, em nome do César, ele dirigia, comandava as terras de Israel, a nação de Israel, em nome de Roma. Quando você vai a Jerusalém, você vê lá a Fortaleza Antônia, você vê alguns pontos que os romanos ficavam, mas ali não era uma residência oficial. O oficial era em Cesareia, né? Quando era, um exemplo, festas importantes, datas importantes, julgamentos importantes, eles se destacavam e ficavam em Jerusalém. Mas fora dessas datas, era Cesareia a cidade escolhida. Então, quando Deus escolhe Cornélio e escolhe Cesareia, há um propósito especial para isso. Por isso que eu falei sobre o mistério antes para vocês, né? E vai mostrar a história de Cornélio, e vale a pena a gente imaginar que, por ser um romano, os romanos eram apegados à religião politeísta. Ainda hoje, se você visitar a parte histórica de Roma, a parte que tem os tribunais, os templos, né? Aquela parte que tem ruínas, né? Desse tempo, de 2.000 anos atrás, de 2.500 anos atrás, nós veremos a presença de muitos deuses, porque tanto a civilização grega quanto a romana era politeísta. Então, eles tinham muitos deuses. E Cornélio vai ser um homem que foge dessa tradição, desse costume romano, e ele se converte à fé judaica. Então, para se dar essa conversão, ele teve que abrir mão de todos os seus deuses. Já começa aí o quanto era importante a conversão de um centurião, porque ele vai ter que ter uma renúncia enorme. Não era um povo qualquer, era um povo que tinha um Deus, de repente, para cada dia do mês. E aí ele vai ter que abdicar desses seus costumes, dessas suas tradições, para ter a fé em um único Deus. Para a gente isso também pode ser muito comum, mas não era comum nos tempos antigos. Ser monoteísta, ter a fé exclusivamente num único Deus, e um Deus, né, digamos assim, que era o Deus do povo dominado, ou seja, ele cuidava daquele povo e ele se curva, se prostra para o Deus daquele povo. Ele é responsável pelo povo de Israel. Ele, militarmente, é responsável por manter a ordem naquele lugar. E, de repente, ele se curva ao Deus daquele povo, né? É interessante isso. Então, nós precisamos entender a história para ver por que é que Deus se revelou a Cornélio. Ele poderia ter se revelado a tantas pessoas, né? Aí nós vamos ver as características de Cornélio. O versículo 2 diz: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quantas informações importantes aqui. Ele era um homem piedoso. A piedade e as esmolas eu expliquei na meditação passada, mas piedade também é uma palavra que perdeu muito do seu significado original. Todas as vezes que nós vemos as Escrituras, a palavra piedade fala de devoção, de uma pessoa fiel a Deus, que anda na presença de Deus. Hoje em dia, a piedade está muito ligada só a uma pessoa que é misericordiosa. Ele tem piedade. E às vezes fica até... há pessoas que usam até com sentido negativo a palavra. Mas todas as vezes que você lê no texto bíblico, piedade é uma pessoa completamente devota a Deus. Ela tem uma crença, uma fidelidade nos seus atos, no seu comportamento, na sua forma de adorar a Deus. Por isso que fala sobre a piedade. Quando fala
Acho que Apocalipse traz essa palavra também. Os textos do Antigo Testamento têm essa palavra quando se refere aos reis, né? A um rei que era piedoso, era uma pessoa fiel, que respeitava a Deus. Então, a primeira característica que foi colocada de Cornélio aqui é que ele era piedoso e ele era temente a Deus, ou seja, ele temia ao Deus de Israel. Ele não temia Apolo, Diana, Zeus, não, ele temia ao Deus de Israel, enquanto todos os demais, né, soldados e outros oficiais faziam sacrifícios ali para os deuses romanos, para os deuses gregos, ele permanecia fiel a Deus, temendo a ele, com sinceridade. E ele levava toda a sua casa a também ter essa fé. A casa de um oficial romano, como da envergadura de Cornélio, era uma casa cheia de gente. Certamente ele tinha muitos escravos, ele tinha soldados ali que o ajudavam a cumprir as ordens de Roma. Ele era uma pessoa ilustre, mas ele estendeu essa fé, esse temor, essa piedade para as pessoas que conviviam com ele. É muito fácil ter fé porta para fora de casa e todo mundo lá de fora vê aquela pessoa como boa, como educada, gentil, uma pessoa honesta, mas a fé realmente é mostrada dentro da nossa casa. Porta para dentro é que normalmente as pessoas se revelam. Então, quando fala que essa fé era estendida a toda a sua casa, mostra o quanto ele era sincero, o quanto realmente ele cria em Deus. Que ele poderia pensar, não, eu já me converti, não vou ficar falando com escravos, não vou ficar falando com os soldados, eles são romanos, né? Deixa eles continuarem na fé, que aprenderam com seus pais. Mas não, ele conseguiu influenciar toda a sua casa a também crer no Deus de Israel. Então são informações muito importantes para a gente. É alguém que não se satisfez só de crer em Deus, mas que lutou para passar essa fé para todas as demais pessoas da sua casa. E aqui fala que ele fazia muitas esmolas ao povo. Claro, o povo de Israel, nesse período, era um povo subjugado. Quando você tem... aqui está uma pessoa de poder e aqui está alguém subjugado, normalmente quem tem poder vai oprimir o subjugado, vai maltratar, vai criar uma rivalidade, né? Quem está aqui embaixo, oprimido, vai ter raiva de quem está em cima no poder. E quem está lá no trono, no comando, quem tem a autoridade nas mãos, vai estar sempre procurando uma forma de machucar, de tornar a vida mais difícil, né? Tornar ainda mais difícil a vida daquele que está subjugado. Mas não era isso que acontecia no caso aqui de Cornélio. Muito pelo contrário, ele procurava formas de dar esmolas ao povo de Israel. As pessoas que sofriam, as pessoas que estavam vulneráveis nas ruas, com deficiência, com dificuldade. Imagina, ele fazia parte do poder romano, que oprimia Israel. Mas ele é uma exceção dentre todos esses oficiais. E ele é generoso, ele é bom para com o povo de Israel. E aí vem a última informação. Ele, de contínuo, orava a Deus. Os judeus costumavam orar 3 vezes ao dia, né? Você vê isso, é algo presente em todas as escrituras. No caso de Daniel, lembra? Daniel foi para a cova dos leões, porque ele orava 3 vezes ao dia, né? E ele orava ainda virado para Jerusalém. Então, era algo muito comum dos judeus, fazer as 3 orações. E ele trouxe isso para a sua vida. Talvez ele poderia pensar assim, mas eu sou romano, eu não preciso praticar esse hábito. Não, ele abraçou a fé. Só que, claro, a fé é judaica, né?
E nós estamos falando aqui de uma progressão de aliança. Deus não estaria preso ao judaísmo. A fé não seria uma exclusividade do judaísmo. Ele estava ligado ao judaísmo, ele estava praticando tudo que o judaísmo ensinava. Mas aí, através dessa revelação dada a Pedro, Jesus vai estar mostrando que ele é muito além de uma religião. A fé nele está além dos dogmas humanos, do conceito religioso que as pessoas têm. Então, você percebe que Cornélio era um homem também religioso e que precisava se converter, porque embora ele fizesse tudo isso, ele não era uma pessoa salva. Porque a prática só de boas obras, a prática de uma devoção apenas religiosa não traz a salvação, porque a salvação não vem por obras, a salvação vem pela fé. Então é um homem sincero, mas errado na sua devoção. Por isso que o Espírito Santo vai alcançá-lo, vai se revelar a ele. E aí vem a maior de todas as revelações, né? Porque se revela a ele e se revela a nós. O privilégio é dado a ele e é dado a nós. Agora, 2 pontos que eu coloquei aqui, também sobre esse versículo, que é importante a gente falar. Embora ele seja um homem muito importante, porque ele é um oficial, uma autoridade reconhecida no Império Romano, né? Não é uma autoridade só dentro de Israel. Então, embora ele fosse um homem muito importante, um homem cheio de autoridade, um homem com poder aquisitivo bom, um homem com gente, com staff à sua disposição, ele tem gratidão pelo povo judeu. A forma que fala aqui, como ele tratava bem o povo, é uma forma de gratidão. Eu entendo isso como uma maneira dele mostrar, olha, eu reconheço que essa fé eu recebi de vocês, que o conhecimento a respeito da palavra, dos sacrifícios, né? Embora ele não pudesse entrar na parte do templo que os judeus entravam, mas tinha lá o pátio dos gentios. Ele deveria orar ali. Então, ele era grato pelo templo, por poder sacrificar, por poder entender coisas que antes ele não entendia, porque o politeísmo é vazio, é completamente vazio, oco, né? Quando a pessoa conhece, mesmo que seja um pouquinho a respeito das coisas de Deus, ela vê a diferença. Então, ele é um homem importante, mas um homem que sabe expressar gratidão. Principalmente gratidão no momento em que as demais pessoas, imagina, alguém vendo um soldado que estava ali, que fazia parte da sua guarnição, o vendo beneficiar o povo de Israel. Isso, né? Não fazia sentido para eles. Então, ser grato, mesmo quando isso é muito difícil, você fica até humilhante para você naquele momento. Mas ele não tinha problema com a sua patente. Ele era grato. E outra coisa, normalmente as pessoas, quando têm um pouquinho mais de importância, elas começam a desprezar as outras. Elas se sentem na condição, a posição. Por isso que o poder é tão perigoso. Poder envenena, poder corrompe. É preciso estar aos pés de Jesus para não ser contaminado pelo poder. Poder para a natureza humana é algo muito ruim, né? Como eu já falei, nós não fomos criados para o poder, nós não fomos criados para a fama, nós não fomos criados para o holofote. O Espírito Santo tem que trabalhar muito em nós para que nós venhamos lidar com isso, mantendo a humildade, os pés no chão, sabendo quem nós somos, né? E que o poder não é nosso, é de Deus. Então, ele era um homem que tinha poder, mas ele não usava esse poder no sentido de maltratar as pessoas, de ignorar. Hoje, é tão difícil você ver isso no meio dos cristãos.
Há um sentimento religioso que faz as pessoas se sentirem soberbas, melhores do que as outras. E nós precisamos aprender com Cornélio, porque se o nosso Senhor veio a esse mundo, numa família simples, morou numa casa em que, imagina, Jesus e os seus irmãos ali tinham uma vida tão simples que os irmãos tinham dificuldade de crer que ele era o Filho de Deus. Porque como assim? A gente divide o quarto com ele. Não é? A gente divide a comida com ele. De repente tem que correr atrás do frango para fazer o almoço com ele. Ele nos ajuda. Tem que correr atrás da ovelha que se perdeu. Carregar madeira nas costas. Então, era tão simples. E era tão simples, que todo Israel não conseguia vê-lo como rei, como ele realmente era. Né? Mas os cristãos hoje em dia se esqueceram disso. E as pessoas começam a se achar. Nós não podemos subir no pedestal e achar que a gente é alguma coisa. Nós somos iguais a todo mundo. E ainda pesa sobre nós o facto de nós conhecermos a palavra, que nos torna ainda mais responsáveis diante de Deus. Se tem alguém que precisa realmente mostrar a justiça, né? Jesus disse para os fariseus, porque eles conheciam muito, disse ali no meio dos fariseus com o povo, se a vossa justiça não excederem muito, vocês não vão conhecer o reino de Deus. Então nós somos esse povo que precisa exceder em justiça, em boas obras, em fidelidade, em temor, em amor para com as pessoas, em consideração. Nós estamos aqui diante de um romano, mas que considerava as pessoas. E muitas vezes nós estamos diante de cristãos que não consideram as pessoas, que não consideram o seu irmão, não consideram o seu irmão. Ele considerava o povo subjugado, o povo que ele podia, de repente, ordenar, dá 100 açoites, sai daqui, mas ele não fazia isso, né? Aqui mostra a consideração dele para com as pessoas. Será que nós também, em algum momento, não nos sentimos importantes e começamos a prevalecer sobre as pessoas? O nosso Senhor, quando veio a esse mundo, ele veio para servir e ele ensinou que liderança é serviço. Liderança é serviço. Nada mais do que isso. Liderança não é se aproveitar das pessoas, não é querer que as pessoas te tratem melhor, com mais deferência, com mais prioridade, né, do que outras. Não. Liderança é servir. Aqui um homem que não fazia parte de Israel, era atencioso para com o povo. Imagina, gente, né? Então, Deus encontra pessoas verdadeiras, pessoas simples e humildes nos locais mais improváveis. Vamos lembrar de um outro centurião? E esse é o segundo ponto também que eu coloquei aqui, né? Jesus disse para aquele centurião de Cafarnaum que nem mesmo em Israel ele achou uma fé como a dele. Lembra? O homem foi atrás de Jesus porque queria que Jesus curasse o seu servo. Nós estamos num tempo que as pessoas tratavam os servos como escravos. Eles eram escravos, sem direito algum. Hoje nós temos um sistema de leis que protege os empregados. Você não pode fazer qualquer coisa com o empregado, mas naquela época não tinha isso. E nós vemos um centurião que é capaz de andar muito, de ir atrás de Jesus e pedir: olha, eu quero que o senhor cure o meu servo. O senhor não pode ir lá? Então manda uma palavra, porque eu sou um homem de autoridade. Eu sei que se eu falar alguma coisa, aquela palavra vai ser cumprida. Se o senhor falar, a sua palavra também vai ser cumprida. Manda uma palavra. E Jesus fala: nem mesmo Israel achei uma fé como ela. Então Cornélio lembra o centurião de Cafarnaum também, porque nos lugares mais improváveis, militar, normalmente, soldados, militares, eles são treinados para
ser pessoas duras, não é? Para ser pessoas que não mostram fragilidade, ternura. Ou você vê soldado demonstrando ternura? É difícil quando você vê o soldado passando a mão na cabeça do gatinho, você fala, uau, porque normalmente ele está com um fuzil aqui do lado, ele quer, né? Eles são treinados para isso. Mas quando você encontra um homem assim, atencioso com as pessoas, generoso, bondoso, isso foge à regra. Então, pode ser que Deus encontre pessoas mais parecidas com ele, até entre os incrédulos, do que entre o seu próprio povo, por incrível que pareça, né? Porque ele achou uma fé mais preciosa num centurião romano do que no seu próprio povo, que tinha a palavra, que tinha o templo, que tinha todos os benefícios, os milagres e os prodígios. Eles tinham experimentado tanta coisa. Então vamos para o 3. Este, Cornélio, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, hora 9 aqui, 3 horas da tarde, né? Era a forma como funcionava o relógio, à noite funcionava em vigílias, lembra? E durante o dia tinha a primeira hora, a hora sexta, a hora 9. E aí você vê aqui que o anjo chama Cornélio pelo nome. É tão maravilhoso saber que Deus não nos trata como massa, né? Tá ali aquela massa de gente. Deus nos trata de forma única, de forma exclusiva. Quando nós estamos falando com Deus, quando nós estamos orando, é como se não existisse mais ninguém no mundo e Jesus estivesse sozinho conosco. Porque lembra que ele é onipresente? Então, eu até mudo, não é como se nós estamos sozinhas com ele ali. É o privilégio da sua onipresença. Ele se dirige a cada um pelo nome. Eu nunca vi na Bíblia Deus se dirigir a alguém sem falar o nome dela. Olha como ele é educado, né? Ele nem precisava. Nós somos chamados nos hospitais por número, por senha, né? Nós somos tratados no nosso documento por um número. E nós temos um Deus que nos chama pelo nome. Quando Jesus morreu na cruz, era como se ele estivesse morrendo por uma única pessoa. Ele pensou em mim e ele estava naquele sacrifício por mim, por você, de um modo pessoal, exclusivo. Ele lembrou do nosso nome, da nossa história, da nossa pessoa, dos nossos pecados, porque ele trata assim. Então ele mandou o anjo e o anjo sabia que essa é a forma de Deus agir. Então ele chegou, Cornélio. Né? Às vezes nós nos esquecemos dos nomes das pessoas, muita coisa na cabeça, né? Mas a gente precisa aprender isso. Deus nunca vai chamar a pessoa por qualquer apelido, por qualquer nome pejorativo, né? Ele vai chamar pelo nome. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Aqui há um fato curioso, né? Ele fixa os olhos naquele ser celestial. Ele sabia que era um ser celestial, tanto é que ele chama de Senhor. Mas ele era tão sincero na sua fé que ele, embora tivesse temendo, porque aqui fala, não foi porque ele não tinha temor, ele está temendo. Ele viu que está diante de um ser celestial, mas ele fixa os olhos. Ele não desvia o seu olhar. A sinceridade te dá esse poder, né? De fixar os olhos, até mesmo no ser celestial. Imagina isso. E aí o anjo fala o motivo da visita, porque ele pergunta, né? Tipo assim, o que o senhor quer? Né? Que é, Senhor? E aí vem uma boa notícia. É uma extraordinária notícia. Qual a notícia? É tudo que a gente quer ouvir todo dia. Eu, pelo menos. Muitas vezes eu fico, né? O senhor ouviu? O
o senhor recebeu, o senhor aceitou essa minha oferta? Né? Ele era um homem que orava, que tinha temor, né? Ele orava 3 vezes por dia, ele fazia sacrifício, ele ajudava as pessoas. Ele era um homem que estava o tempo todo respirando a fé, vivendo a fé. Então, a melhor notícia é você saber que tudo que você está fazendo, Deus está recebendo. Se você não teve esse desejo ainda de perguntar para Deus, o Senhor está se agradando da minha oferta, da minha vida, do meu serviço, da minha entrega? Porque isso é uma coisa comum, todo mundo tem. Ninguém quer fazer, um exemplo, até uma pessoa que estuda, ela vai para uma escola, uma faculdade, ela faz um trabalho, ela quer saber qual a nota daquele trabalho. Não é que nós corremos atrás de avaliações, e o anjo não está aqui para dar uma avaliação humana para ele. Vou te dar uma nota agora, vou dar uma nota por causa das suas orações, por causa das suas esmolas. Não é isso. Né? Mas nós desejamos saber se o que nós estamos fazendo, se a vida que nós estamos empenhando, porque é a nossa vida. Por exemplo, são anos dedicados à obra de Deus. Mas e aí? Essa pergunta, o senhor está aceitando esses meus anos? O senhor aceitou tudo que eu fiz nesse dia? Nós precisamos saber disso. Então, o anjo traz a boa nova lá do céu, fresquinha. E qual é? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Ou seja, Deus não está indiferente a tudo que você está fazendo. Deus nunca fica assim, aquele ser parado. E as pessoas só o servindo, adorando, como Dagon ficava lá, o deus dos filisteus ficava lá dentro do templo, né? Parado. Como você olha muitos deuses hoje, você pode fazer mundos e fundos para eles, mas eles vão continuar ali inertes. Eles não viram, eles não aprovaram, eles não têm como fazer isso. Mas nós estamos diante de um Deus que é vivo, é poderoso. E ele não fica indiferente diante de ofertas que são feitas para ele com sinceridade, com fé. Imagina a alegria de Cornélio em saber que tudo que ele tinha feito até então, quantas orações, quantos jejuns, quantas esmolas, tudo estava na memória de Deus. Então, pense, Deus tem uma memória e nessa memória fica registrado tudo que nós fazemos. Às vezes a gente se cansa, né? Nós somos humanos e pode passar, de repente, aquela sensação, será que todo esse esforço, esse cansaço que eu estou sentindo, será que isso tem valor para Deus? Tem, está na memória dele. Tudo que nós já fizemos até hoje, se foi feito com fé, com sinceridade, de boa vontade, sem contrariedade, ficou registrado na memória dele. Nós esquecemos, porque nós esquecemos, não esquecemos? Nós esquecemos. Ou você se lembra de tudo que você fez quando era obreira? Não, nós esquecemos. Mas está tudo lá registrado na memória dele. Tem lugar melhor para estar guardado? Não? Você coloca num HD, o HD bate. Eu já perdi um monte de coisa, porque o HD bateu na mudança, acabou. Não tem mais. Acabou a memória do HD. Você quer conservar, de repente, tudo dentro de eu vou guardar aqui dentro dessa plataforma. De repente, você perde tudo, a plataforma quebra. Vou colocar no meu bloquinho de notas, como eu aqui, 3.000 notas. Aí eu já escutei pessoas falando, do nada meu bloquinho de notas sumiu. Né? E às vezes eu fico pensando, esse meu bloco também sumiu de 3.000 notas. Mas tudo que nós fazemos para Deus não tem risco de sumir, de desaparecer. Todas as lutas que nós estamos passando hoje por causa da pregação do Evangelho, todas as lutas que vieram por causa de uma calúnia, de uma perseguição, né, uma mentira, uma injustiça, tudo isso está na memória de Deus e Ele vai recompensar. Por isso que eu falo, é uma ótima notícia. E se não há essa certeza dentro de si, com respeito, se Deus está aceitando as suas ofertas, a sua vida, pergunte para Ele, porque Ele responde, não é? Olha só, o anjo trouxe uma resposta.
Talvez dentro de Cornélio também havia, será que o que eu estou fazendo é correto diante de Deus? Será que eu estou certo? Então, está aqui a resposta. Eu aceito, está subindo, está na minha memória, né? Deus não fica indiferente. O 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Muita coisa nesse versículo para a gente falar. Então, o anjo foi, ele deu a boa notícia, mas você vê que ele tem aqui uma missão. Ele precisa dar instruções, e as instruções são bem específicas, mesmo do tipo de Deus, né? Ele não dá instruções vagas, ele fala exatamente como ele quer. Então, você vai pegar homens aí que ficam ao seu comando, eles tinham a liberdade de escolher quais homens, e você vai mandar esses homens lá na casa, vai mandar para Simão, que é Pedro, fala primeiro de Pedro, e Pedro está na casa do outro Simão, é um Simão na casa do outro Simão, né? E essa casa fica junto ao mar. Olha só quantas informações. Deus falou o nome de Pedro, você vai procurar por Pedro. O Pedro está na casa de Simão. Simão que tem por profissão o quê? Curtidor. E onde é que ele mora? Junto ao mar. Ele mora ali à beira-mar, né? Então, olha só como é. Deus fala o nome, a profissão e o endereço. Você tem dúvida que Deus sabe tudo a nosso respeito? Há alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Olha só. E quando chegar, imagina, aqueles dois homens iam chegar ali e iam procurar. A tarefa não era difícil, porque eles estavam com todas as coordenadas. Olha, onde mora Simão, o curtidor, que tem uma casa junto ao mar? Não tem dúvida, se existisse outro Simão, ia fechar as possibilidades, porque Simão era curtidor. E se tivesse dois homens com esse nome de Simão e que fossem curtidor, esse morava onde? Então só tinha um Simão que morava junto à praia ali. E ele tinha sido enviado, esses homens tinham que achar esse Simão, né? E o anjo falou, ele te dirá, o Pedro, o Simão Pedro, que é o primeiro nome de Pedro, é Simão, né? Lembra? Ele te dirá o que deves fazer. O que tem aqui escondido nesse versículo? O anjo não prega, porque anjos não pregam o evangelho. Essa tarefa foi dada aos homens. O anjo poderia ter pregado para ele. Ele veio do céu. Tem pessoa melhor para pregar do que anjo? Perfeito, recebeu tudo de Deus. Imagina, Deus falou diretamente com ele o que ele ia fazer. Ele não poderia ter pregado para Cornélio? Mas não. Quem vai pregar para você é Pedro. Essa tarefa foi dada para a igreja, essa tarefa de evangelizar o mundo foi dada a nós. Que privilégio, que privilégio. O evangelho é algo que desce do céu, olha só. O evangelho é algo que vem de Deus, não é uma ideia humana, não é uma ideia que as pessoas elaboraram, não. Vem de Deus. E os homens pegam esse evangelho e eles têm como missão passar para os outros o evangelho. Então, por mais que os anjos sejam seres maravilhosos, celestiais, nunca pecaram, né? Bonitos, que eu imagino que um anjo é um ser lindo. Não, essa missão é dada só para os homens. É um privilégio pregar o evangelho e um privilégio dado aos homens, né? Então, a evangelização é a missão da igreja e Deus nunca vai atribuir a outras pessoas. Por isso que é um pecado você colocar a mão no arado e olhar para trás, porque é um presente tão grande que Deus deu a uma pessoa e desprezar esse presente, rejeitar, fazer pouco caso desse presente, quer dizer, eu fico imaginando que os anjos gostariam de pregar o evangelho. Claro, é o maior privilégio que existe, pregar a palavra de Deus, né?
As pessoas precisam ter noção. O que é isso? Imagine esse privilégio de pregar essa palavra foi dada a nós. Como alguém pode passar os seus projetos pessoais à frente de um projeto desse, um projeto divino? Um projeto que Deus deu a honra de ser feito por homens, pecadores, falhos. Porque ele poderia pensar assim, não, eu vou dar o privilégio para seres perfeitos, porque aí meu projeto não corre o risco de dar errado. Né? Mas não, ele entregou a nós. Eu vou parar aqui. Deus abençoe a todos.